Shalom, povo de Deus! Hoje nós queremos compartilhar uma palavra do coração de Deus que está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 15 a 23. Hoje nós vamos falar sobre essas riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Na primeira parte do capítulo 1, Paulo fala sobre todas as bênçãos que nós desfrutamos em Cristo Jesus. E aqui, que é uma oração de Paulo pelos Efésios, pelos crentes em Éfeso, mas que também se aplica a cada um de nós, que também se aplica a cada servo de Deus espalhado no mundo, não só do tempo de Paulo, mas de todas as épocas. Esse texto também se aplica a nós, não é? As nossas riquezas em Cristo, as riquezas espirituais que nós possuímos em Cristo. E essa é uma oração do apóstolo Paulo para que os nossos olhos espirituais como crentes se abram para que nós possamos entender e discernir quais são as riquezas espirituais que nós já possuímos, que nós já temos em Cristo. Então eu gostaria de ler com você esse texto que está em Efésios, capítulo de número 1, versículo 15 a 23. O texto sagrado diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus por essa palavra. Como eu disse, esse texto é o registro da oração intercessória do apóstolo Paulo pelos seus discípulos em Éfeso, na igreja de Éfeso. Só que esse texto se aplica a cada um de nós como cristãos em Cristo Jesus. E aqui no versículo 15 logo ele começa a falar que ele está orando pelos Efésios depois que ele ouviu sobre esses Efésios de duas evidências do novo nascimento. Ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então, essas são duas evidências de que aqueles irmãos eram de fato nascidos de Deus. E essa é a evidência de que cada um que nasceu de Deus possui. A primeira delas é a fé no Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que realmente experimentaram esse novo nascimento, experimentaram essa transformação de vida, essa mudança de vida, eles exercem fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Então nós só acessamos essa salvação ao crermos em Jesus Cristo. E essa salvação começa em nosso interior, numa mudança de natureza, numa ressurreição espiritual que acontece em nosso homem interior, ou seja, no nosso espírito. Então fé é a primeira evidência, fé no Senhor Jesus Cristo é a primeira evidência do novo nascimento. Mas também a segunda evidência que Paulo fala aqui é o amor para com todos os santos. O apóstolo João, ele nos ensina em uma das suas cartas dizendo que nós já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E ele diz: quem não ama permanece na morte. Então, quem ama, quem experimenta esse amor em seu coração, esse amor de Deus em seu coração, é o sinal, é a evidência de que essa pessoa de fato já nasceu de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Portanto, aqueles que nasceram de Deus manifestam essa natureza do amor. Mas nós não podemos confundir o amor com sentimentalismo barato. Nós não podemos confundir o amor com a ideia romântica de amor que os filmes de Hollywood nos apresentam. Amor é uma decisão da vontade. Amor é a decisão pelo Espírito Santo de fazer o bem ao outro, de tomar atitudes que visam o bem do próximo. Isso é amor. E Jesus nos mostrou claramente, de forma prática, naquela história que ele contou sobre o bom samaritano. Ali nós vemos o amor de forma prática, né? Ainda que aquele bom samaritano não tivesse nenhum sentimento positivo por aquele judeu, ele teve uma atitude
atitude amorosa, teve uma atitude prática de fazer o bem para aquele homem. Então, fé e amor são duas evidências de que nós de fato nascemos de Deus. Ele continua dizendo no versículo de número 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo estava constantemente, ele diz não cesso, significa que era algo constante, era um hábito que ele tinha, e nas suas orações, primeiro render graças a Deus por esses irmãos e depois apresentá-los em suas orações. É importante que nós também possamos incluir esses dois ingredientes espirituais nas nossas orações intercessórias, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo cônjuge, pelos amigos, pelas pessoas que nós desejamos alcançar para o Senhor, pelos irmãos que nós estamos orando para que cresçam espiritualmente, né? A primeira delas é render graças, porque a gente às vezes não é grato por aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. A gente às vezes não é grato pelas bênçãos que Deus está derramando na vida dos nossos irmãos, a transformação. A gente às vezes não consegue ver, a gente às vezes está orando por uma pessoa, por um cônjuge, por exemplo. Às vezes a esposa está orando pelo marido, ou o marido pela esposa, ou os pais estão orando pelos filhos, mas por conta de tantos desafios, tantas lutas, tantas batalhas, não consegue ver, não consegue enxergar as mudanças ou as pequenas mudanças que já estão acontecendo na vida dessa pessoa, e por isso muitas vezes, por não enxergarmos essas mudanças, o nosso coração começa a ficar azedo, nosso coração começa a ficar mal agradecido. Por isso, Paulo está dizendo, eu não cesso de dar graças por vocês. Então, quando você estiver orando por alguém, renda graças a Deus pela vida dessa pessoa, identificando que essa pessoa é um presente de Deus para você, ainda que haja uma situação desafiadora, mas você rende graça porque você já começa a ver pela fé e de fato Deus operando, Deus provocando mudanças, ainda que sejam micro mudanças que essa pessoa começa a experimentar, mas já é motivo de gratidão. Então nós precisamos render graças a Deus pelos nossos, por aqueles por quem nós estamos intercedendo. E ele diz, e não cesso também de fazer menção diante de Deus nas minhas orações, de menção de vós nas minhas orações. Então agora a gente também clama, a gente também intercede, a gente também pede, a gente suplica a Deus para que o Senhor possa abençoar, transformar, libertar, salvar aqueles por quem nós estamos orando. E ele continua no versículo 17 dizendo, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo começa a orar agora, não para que nós possamos ser abençoados ou para que nós possamos tomar posse de bênçãos que nós não possuímos ainda, mas pelo contrário, ele começa a orar para que os nossos olhos espirituais se abram para entender e discernir quais são as bênçãos espirituais que nós já possuímos, quais são as riquezas espirituais que nós já possuímos. Então ele ora e aqui nesse primeiro momento ele pede discernimento espiritual para o povo de Deus. E quanto nós precisamos de discernimento espiritual. E ele ora primeiro por duas coisas, ele pede que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria e depois também espírito de revelação no pleno conhecimento dele, ou seja, de Cristo, de Deus. Então, ele ora para que eles recebam um espírito de sabedoria. E quão necessário é que nós tenhamos sabedoria. A sabedoria divina, não a sabedoria do mundo, a sabedoria divina. E a Bíblia nos mostra pelo menos 3 formas de nos tornarmos pessoas mais sábias. A primeira delas é temendo ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, como eu costumo dizer, não é ter medo de Deus, não é ter pânico pela presença de Deus, mas temer a Deus é um respeito solene, é um respeito sagrado, é uma reverência santa por Deus, pela sua pessoa, pela sua presença, pela sua palavra e por todas as coisas sagradas que estão em volta do Senhor, Então, esse temor ao Senhor significa essa reverência santa, esse respeito sagrado pelas coisas de Deus, por Deus e por tudo aquilo que lhe pertence. Então, o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas uma outra forma de termos sabedoria é pedindo a Deus. A Bíblia diz em Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e não será lançado em rosto. Peça, porém, com fé. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Como Salomão fez, ele pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe deu sabedoria, e muito mais do que sabedoria. Não é verdade? Deus lhe deu também riquezas e honras, mas ele pediu sabedoria a Deus. Então nós precisamos pedir. É isso que Tiago nos ensina. Então a primeira forma é você temer ao Senhor. O segundo é você pedir sabedoria a Deus, orar por sabedoria. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está orando para que Deus dê a esses irmãos de Éfeso espírito de sabedoria.
Mas a outra forma também de nós nos tornarmos pessoas mais sábias é meditando na palavra de Deus, é meditando nas escrituras sagradas. Tanto é assim que o salmista, no Salmo 119, ele diz: me tornei mais sábio do que os meus instrutores, porque medito na tua lei, ou seja, medito na tua palavra. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus diariamente, nós vamos absorvendo a sabedoria de Deus em nosso coração. E a sabedoria nos ensina a viver melhor, nos relacionar melhor e nos comportar melhor enquanto nós estivermos aqui na terra. E também pede a Deus que dê aos irmãos esse espírito de revelação no pleno conhecimento de Deus. Esse espírito de revelação não é revelação como as pessoas costumam dizer, né? Olha, Deus me deu uma revelação. Não, é ter a revelação plena da palavra de Deus, é ter a revelação plena do conhecimento de Deus. E a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos nos tornando santificados, mais nós vamos sendo santificados pelo Senhor, por esse conhecimento do Senhor. O primeiro conhecimento de Deus nos leva à salvação. A Bíblia diz que a salvação é essa, a vida eterna é essa, o Senhor Jesus disse. Que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas esse conhecimento progressivo de Deus nos leva a uma vida santa. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então é essa revelação do conhecimento de Deus que Paulo está orando para que nós tenhamos, que a nossa mente, o nosso espírito se abram para esse conhecimento mais pleno, mais íntimo do Senhor. Não conhecer a Deus apenas de ouvir falar daquilo que nós lemos nos livros ou nos compêndios teológicos, não, mas é conhecer a Deus, de andar com Ele, de viver na presença dEle. É um conhecimento de intimidade com Deus. No versículo 18 ele continua: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então ele está orando para que os olhos espirituais de cada crente se abram, os olhos espirituais, os olhos do coração, né, os olhos do nosso homem interior. Para quê? Para nós sabermos qual é a esperança do nosso chamado. E é tão importante entendermos isso, que no nosso chamado há esperança. Há o chamado, o primeiro chamado, que é o chamado para a salvação. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou como diz Isaías 55, verso 1, que diz: vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Né? Esse é um chamado para a salvação. E esse é o primeiro chamado que nós recebemos. Mas há um outro chamado, é o chamado para o ministério, é o chamado para o serviço, é o chamado para entregar a nossa vida no altar do Senhor, para servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com todos os nossos dons, é para colocar a mão no arado mesmo. Então, seja o primeiro chamado, chamado para a salvação, ou o segundo chamado, chamado para o serviço, chamado para o ministério, há esperança nesse chamado. Nós vivemos uma vida como cristãos, uma vida de esperança. O mundo não tem esperança. O mundo vive em desespero, em desesperança. E nós, que cremos em Cristo, que fomos chamados pelo Senhor, nós temos essa esperança. A esperança da vida eterna, a esperança de que o nosso Senhor Jesus está voltando para buscar o seu povo, para estar eternamente com Ele. A esperança de que as coisas estarão melhorando para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, por mais que tenha lutas e batalhas à volta, mas nós temos essa esperança em nosso coração. Então a Bíblia nos diz então que Paulo está orando para que os olhos espirituais, os olhos do coração sejam iluminados. Para quê? Para a gente saber qual é essa esperança do nosso chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa herança nos santos aqui significa a herança que Deus tem em nós. Nós somos o presente de Jesus para o Pai e o presente do Pai para Jesus também. A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías 53, versículo 11, que o Senhor Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho, o Messias veria o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficaria satisfeita. Então nós somos esse fruto do penoso trabalho de Jesus. Nós, os que cremos, somos esse fruto do penoso trabalho de Jesus e a sua alma fica satisfeita, a sua alma fica alegre. Amém? Então olha que texto precioso. Os nossos olhos devem ser iluminados para a gente saber, não é para a gente ter ou possuir essa herança
do nosso chamamento, essa esperança do nosso chamamento. Não, é para a gente já saber que nós já a possuímos. Ele continua: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Significa também que nós precisamos ter os olhos iluminados para entender qual é o poder de Deus que está disponível àquele que crê. Né? Esse poder está disponível a todo crente. É a suprema grandeza do poder de Deus. É a eficácia da sua força e do seu poder. Então nós cremos que esse poder está disponível para todo crente em Jesus Cristo, desde o novinho na fé, desde o novo convertido, até aquele que já tem muitos anos de experiência de cristã, mesmo aquele que já tem anos, ou aquele que começou agora na sua caminhada de fé, ele tem sobre a sua vida e em sua vida esse poder de Deus disponível. E a Bíblia nos mostra então que esse poder é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Versículo 20 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, o poder de Deus que está disponível a cada crente é o mesmo poder que Deus liberou na ressurreição de Jesus. É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que fez com que ele fosse assunto aos céus, que ele fosse levado aos céus, que fizesse com que ele subisse aos céus. É o mesmo poder que o fez assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. O poder que o entronizou à direita de Deus. O mesmo poder que o colocou como autoridade suprema no universo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, o mesmo poder que fez Jesus ser assunto aos céus, ser elevado aos céus, o mesmo poder que fez com que Jesus se assentasse em lugar de honra à destra do Pai, o mesmo poder que fez com que todos os seres fossem sujeitados ao seu senhorio, à sua autoridade. É este poder que está disponível a cada crente em Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós, por não sabermos, nós não usufruímos desse poder que nós temos em Cristo Jesus por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita em nós, porque esse poder já está presente em nós na pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, trazendo esse poder de Deus para a nossa vida. E nós precisamos viver neste poder, triunfando sobre as tentações, as ações das trevas, sobre o poder do pecado, triunfando sobre todas essas coisas por meio do Espírito que em nós habita, por meio desse poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que fez Jesus ser assunto aos céus, o mesmo poder que colocou Jesus assentado à destra de Deus, o mesmo poder que sujeitou a Cristo todos os principados e potestades e poderes e domínio e de tudo que se possa referir. Então é esse poder que está disponível a cada crente em Jesus Cristo, desde o mais novo na fé até o ancião. E o versículo 22 diz então: e por todas as coisas, todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo e fez de Cristo cabeça sobre todas as coisas e cabeça também sobre a igreja. Então, em certo sentido, ele é cabeça do universo e cabeça sobre a igreja. Significa que ele é a autoridade máxima sobre a igreja. Que a igreja vive na dependência de Cristo, que a igreja é guiada por Cristo, que a igreja é nutrida por Cristo, que a igreja é alimentada por Cristo, como diz Efésios capítulo 5, verso 25 em diante. Então, a igreja está sujeita a Cristo, submissa a Cristo, e Cristo é o cabeça, ele tem autoridade sobre a igreja. Que a igreja não faz nada sem a ação e a direção da cabeça que é Cristo, e que também a igreja é extremamente dependente de Cristo, que é o cabeça, e também que há uma união vital entre Cristo, que é o cabeça, e a sua igreja, que é o corpo. Então ele deu Cristo, o Pai deu Cristo como cabeça sobre a igreja, que é o seu corpo. O texto diz: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em certo sentido, a igreja se torna a plenitude de Cristo, né? Porque, como Deus, ele já é pleno em sua essência, mas como cabeça, ele necessita do seu corpo.
como marido da igreja, o noivo da igreja, ele precisa da sua noiva, precisa da sua esposa. Então, nesse sentido, a igreja completa Cristo. Nesse sentido, a igreja completa Cristo, assim como Cristo completa a igreja. E olha que bênção espiritual maravilhosa que nós temos aqui na palavra. Então, que os nossos olhos possam ser iluminados para que nós possamos entender e compreender toda essa verdade espiritual que o apóstolo Paulo descreve aqui nesse texto precioso de Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Oremos ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é aquele que abre os olhos do nosso entendimento. E nós te pedimos, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender todas as riquezas espirituais que nós já possuímos em Cristo, todas as riquezas espirituais que nós já temos em Cristo como servos de Deus, como nascidos de Deus, como filhos de Deus. Que este amor e esta fé transborde em nosso coração, que esse poder de Deus esteja operando em nossas vidas para que nós possamos viver essa realidade de poder em nossas vidas e pelo poder de Deus vencer toda circunstância adversa, pelo poder de Deus vencer todas as tentações das trevas, pelo poder de Deus vencer o poder e as armadilhas do pecado contra a nossa vida, pelo poder de Deus andar triunfantemente, vitoriosamente como povo de Deus, como corpo de Cristo aqui na terra. Nós oramos assim para a tua glória, no bendito nome de Jesus Cristo, e que essa verdade seja estabelecida em nosso coração e em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família poderosamente no nome de Jesus. Shalom, shalom. Graças